Oiê, ciências abençoadas! Tudo bom com vocês? Vamos continuar batendo um papo sobre honra. Nos 2 vídeos anteriores, eu falei, o primeiro vídeo foi falando sobre honra o teu pai e a tua mãe, e no segundo vídeo foi falando sobre honrar a sua ancestralidade. E hoje eu quero continuar falando sobre honra porque algumas pessoas podem acabar confundindo que você seguir, né, honrar a sua família, honrar a sua ancestralidade, honrar você, a sua história, significa, às vezes, para algumas pessoas, honrar ali ao pé da letra, seguir os mesmos padrões, as mesmas crenças limitantes, as mesmas limitações familiares. Não, gente, honrar é respeitar. Você tem uma herança hereditária, né, que você traz dessa e de outras vidas, da sua família, da sua ancestralidade, da família do seu pai, da família da sua mãe, enfim, sua, no geral. Mas o honrar não significa que você tem que repetir os mesmos padrões, muito pelo contrário. Você honra e respeita, só que você tem a escolha de mudar para que no futuro, tanto você quanto as gerações futuras façam diferente, né? Eu tiro por mim, essa semana eu até estava batendo um papo com a minha mãe e a gente estava falando sobre essas questões familiares, né? Sobre algumas histórias de vida dela, que ela estava contando, algumas histórias de quando ela estava grávida de mim, que ela tinha uma moça que era apaixonada pela barriga dela, enfim. E a gente estava falando sobre questões familiares, e aí ela lembrou de uma história. Porque algumas pessoas, quando envelhecem, esquecem que quando elas eram mãe ou pai mais novos, eles eram mais assim, rudes, né? Ou seja, seguiam o padrão que o pai e a mãe haviam ensinado, né? De que tem que bater, de que tem que surrar, enfim. E você não precisa repetir esse padrão. E eu e minha mãe, a gente estava conversando porque nós somos em 6, né? Minha mãe tem 6 filhos, nós somos em 6. E cada um dos filhos é uma educação diferente. Por mais que seja a mesma mãe, cada um é uma educação diferente. E ela estava falando que um dos meus irmãos estava questionando, porque o meu irmão mais novo ainda mora com ela. E todos os filhos, a minha mãe convidou que se retirassem para fora da casa dela. E aí ele ainda tava falando, poxa, você fica puxando o saco dele, ele pode mais, a gente era tudo diferente. E aí ela ainda tava comentando com ele, ela falou, olha, hoje a minha visão como mãe é diferente. Hoje eu entendo que eu não preciso bater. Hoje eu entendo que eu não preciso repetir os mesmos padrões. Então, o que eu tô fazendo com ele, eu faço diferente do que eu fiz com vocês. Na época, o que eu fiz, na minha percepção como mãe, era o certo. E é sobre isso. Por isso que é o honrar. Como eu falei, eu honro e respeito a minha mãe, mas eu não repito as mesmas coisas do que ela. Eu honro e respeito a história dela, a ancestralidade dela, mas eu não repito os mesmos padrões dela. E o bom é que ela tá acordando agora e tá vendo que com meu irmão mais novo tem 20 anos, ela não precisa cometer os mesmos erros, né, na visão dela mesmo, que ela colocou dessa forma, com ele, que ela pode fazer diferente. Ela ainda lembrou que quando eu tinha 18 anos, eu respondi ela. Como eu falei pra vocês, eu vivi com a minha mãe até os 27 anos, até que ela convidou pra que eu me retirasse da casa dela. Na época eu fiquei brava, porque a gente brigou, mas hoje tá tudo bem, hoje eu entendo, né? Como ela falou, na cabeça que eu tinha, as ações que eu tinha como mãe eram as certas, acabou, então a gente não tem que julgar. Isso é honrar, é você respeitar do jeito que eles fizeram, né? Eles passaram o que eles aprenderam, só que você tem a opção de fazer diferente. E aí ela tava lembrando que com 18 anos eu respondi ela e ela me deu um tapa no rosto. E eu ainda desaforada, ainda falei, quer o outro lado? E aí ela foi, deu do outro lado e falou, agora vai pro seu quarto, você tá de castigo e tal. E aí eu fui pro quarto, fiquei de castigo, fiquei brava com ela. Mas eu quis trazer isso pra vocês justamente pra vocês entenderem. Eu tinha 18 anos, ela me deu um tapa. Porque eu respondi ela. Eu sempre fui uma filha muito obediente. Eu respondi a minha mãe. E na cabeça dela, a agressão era a forma mais correta de se ensinar, de se educar um filho. Só que não. Hoje a gente entende que não precisa bater. Hoje a gente entende que é uma questão de conversar, que é uma questão de dialogar. Olha, vem aqui, senta aqui, vamos bater um papo. Não é assim, o caminho não é esse. Só que ela entende isso hoje, né? E a gente tava conversando e foi uma conversa tão sadia, tão gostosa. Por isso que eu falo pra vocês que quando vocês começarem a praticar o autoconhecimento, entender e honrar a sua ancestralidade, a ancestralidade do seu pai, a ancestralidade da sua mãe e respeitar eles, vocês vão ver que as conversas que vocês vão ter
sobre talvez ações que o pai ou a mãe tiveram na sua a infância, na sua adolescência, elas não vão pesar. Porque eu e minha mãe, a gente estava falando sobre isso, e há um tempo atrás, se eu falasse nesse assunto, eu me irritava, eu ficava brava, eu ficava chateada. Hoje não. Hoje eu honro e respeito, porque graças a todas as ações dela, hoje eu sou quem eu sou. Hoje eu sou uma mãe diferente pro meu filho, e eu agradeço por isso. Então, honra você a sua história, honra você a história da sua mãe e do seu pai, mas não repita as mesmas coisas que eles. Não seja da mesma forma. Seja aquilo que você sente aqui dentro que deve ser. Hoje eu sou pro meu filho uma mãe muito diferente, e eu agradeço a tudo que a minha mãe fez, certo ou errado no julgamento dos outros, enfim, certo ou errado, eu estou onde eu estou hoje. Então, honre a história, honre a sua ancestralidade, mas não repita os mesmos padrões, não repita as mesmas histórias. De geração em geração, a gente tem a oportunidade de mudar. Então, seja você o equilíbrio e a mudança para que a geração futura seja uma geração melhor, mais calma e de muito mais amor. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para que o YouTube possa distribuir para mais pessoas, para que elas possam entender o que é honrar. Honrar não é repetir, honrar é respeitar a sua ancestralidade, a sua história e a do seu pai e a da sua mãe. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda a essência que habita em você.